Olá, hoje é terça-feira, 27 de maio de 2025 e começando aqui a nossa primeira edição do dia. Isso aí. E hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, parece só glamour, né? O dos influenciadores digitais. Mas a ideia aqui é investigar um conceito um pouco mais denso, o de cativeiro digital. Um termo forte. E a gente vai se basear bastante nas ideias do sociólogo Renato Ortiz, né? Exatamente. Ele propõe um olhar, assim, um pouco por trás das cortinas. Será que esses nomes tão em alta no digital não são, na verdade, prisioneiros? Prisioneiros. De quê, exatamente? Bom, de algoritmos, que a gente nem sempre entende como funcionam. De métricas, né? Aquela pressão por números, por likes, por views. E, claro, da necessidade constante de aprovação do público. Entendi. Então, o objetivo desta nossa edição é tentar desmontar um pouco essa engrenagem, entender como funciona a tal economia da atenção e essas contradições do protagonismo digital. Perfeito. Então, para começar, o Ortiz fala muito de um contraste, né? A imagem de autonomia que eles passam versus uma realidade de condicionamento. Que condicionamento é esse? Ele aponta para um condicionamento que é técnico e também mercadológico. Técnico porque, bom, eles dependem totalmente das plataformas, né? Instagram, TikTok, YouTube. As regras do jogo são das plataformas. Exato. E essas regras mudam, os algoritmos mudam. E o mercadológico é porque a grana vem daí, né? Da publicidade, das parcerias. Eles precisam agradar o mercado, agradar a audiência para se manterem relevantes. E aí entra o paradoxo que você falou. Quanto mais famoso, mais visível. Mais amarrado fica, né? A essa lógica toda. As demandas do mercado, as expectativas dos seguidores. Parece livre, mas não é bem assim. Quer dizer, a própria visibilidade vira uma espécie de jaula. Isso é bem contraintuitivo. Totalmente. A liberdade de criar o que se quer esbarra na necessidade de criar o que funciona, o que engaja, o que o algoritmo entrega, o que vende. E isso é um fenômeno relativamente recente, né? Sim, bem recente. Ortiz situa isso mais fortemente depois de 2015, muito ligada à evolução das redes sociais mesmo. Ele usa até uma metáfora interessante, a das casas digitais. Casas digitais, como assim? Tipo, ele diz que os influenciadores não circulam num espaço público amplo, mas em nichos, em bolhas bem segmentadas, como se fossem condomínios fechados na internet, sabe? E imagino que essas casas, esses nichos, sirvam a um propósito maior no mercado, né? Não é só afinidade. Com certeza. É aí que a coisa fica interessante. Essa estrutura de nichos é perfeita para o modelo de mercado atual, que não é mais de massa, é de segmentação. Cada influenciador entrega um público específico para um anunciante específico. É muito eficiente, do ponto de vista do mercado. Faz todo sentido. E isso leva direto para a lógica mercantil por trás, né? As métricas que você falou, curtidas, views, viram a moeda de troca. Definem o valor, a hierarquia. Mas isso não torna a interação meio calculada? Torna, sim. Ortiz aponta que a relação com o público acaba sendo instrumental. É preciso gerar estímulo o tempo todo. Conteúdo novo, interação, às vezes até polêmica, só para manter a atenção ali, cativa. Aí a ideia do cativeiro fica bem clara. Fica muito clara. É uma prisão com várias grades, né? Dependência da plataforma, dependência da audiência que exige sempre mais, dependência do algoritmo, que é uma caixa preta, e, claro, a dependência da monetização para bancar tudo isso. Eles viram peças, então, nessa grande máquina da economia da atenção, onde há atenção ao produto final. Exatamente. A atenção é convertida em capital, e eles são fundamentais nesse processo. Mas a autonomia real do influenciador, onde fica? Eles conseguem ter uma voz própria, passar uma visão de mundo genuína nesse cenário? Olha, segundo essa análise do Ortiz, a autonomia é bem limitada. Eles operam dentro das regras do jogo, né? As regras impostas pelas plataformas e pelo mercado. Até a criatividade tem que caber nesse molde? Anunciarem junto. O Ortiz até sugere que talvez eles não influenciem tanto no sentido de criar algo novo do zero, mas eles influem, eles entram num fluxo que já existe e ajudam a canalizar, a amplificar. Entendi. Então, aquela imagem do criador super livre, dono do próprio nariz digital,
Talvez seja mais uma fachada. Que esconde uma dinâmica mais parecida com, sei lá, um trabalhador numa linha de montagem em estoque digital, onde o produto é a atenção. É uma analogia forte, eu sei, mas acho que ela captura bem a crítica do Ortiz. Eles são peças funcionais no sistema maior, que está mais preocupado com a circulação de conteúdo e a monetização da atenção do que talvez com a autonomia ou até o bem-estar desses criadores. Bom, para a gente ir fechando essa primeira parte da nossa edição, a análise do Renato Ortiz então mostra essa tensão, né? Entre a liberdade que a gente vê na superfície e um aprisionamento bem real. Exato. Um cativeiro feito de algoritmos, métricas, pressão da audiência e a lógica do mercado que parece inescapável. Eles se tornam, assim, engrenagens muito eficientes na economia da atenção. Mas o preço disso pode ser a própria autonomia. E fica a reflexão, né? O quanto isso não molda só a vida deles, mas a nossa experiência online também, como público dessa atenção toda. É verdade. Com essa reflexão, a gente encerra esta exploração inicial. E a pergunta que fica talvez é, se os influenciadores estão nesse cativeiro, qual é o nosso papel como audiência na manutenção dessas grades, né? Boa pergunta. Bom, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Bem-vindos de volta. Olha, nessa parte vamos mergulhar num ponto que muitas fontes viram como um retrato preocupante, sabe? Do colapso institucional e, assim, da submissão da política ao espetáculo digital. O exemplo principal que a gente tem aqui é a recente participação da influenciadora Virgínia Fonseca na CPI das apostas esportivas. Isso. O que deveria ser, né, uma investigação séria sobre um tema super complexo, acabou marcado, segundo as fontes, por bajulação, irresponsabilidade e uma rendição quase completa ao marketing pessoal, à lógica das celebridades digitais. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Vamos lá. A convocação dela para a CPI, né, tinha um objetivo bem claro. Era esclarecer a publicidade dessas plataformas de aposta. Certo. Mas assim, o que aconteceu lá, segundo os relatos, desviou muito rápido disso. Em vez de um questionamento rigoroso sobre os danos sociais, tipo vício, endividamento das famílias, principalmente as de baixa renda... Que é o mais grave, né? Exatamente. O que se viu, na verdade, foi um tratamento quase reverente por parte de alguns senadores. Teve pedido de vídeo, pedido de foto. Sério? Pedido de foto. Pois é, e isso, claro, segundo a crítica, esvaziou completamente a função fiscalizadora do Senado, né? Tirou toda a seriedade do momento. E é fascinante porque isso parece que simboliza algo maior, né? Uma das fontes chama de virginização do Brasil. O que eles querem dizer com isso exatamente? É um termo forte, né? Mas a ideia por trás, como a fonte apresenta, é essa aparente rendição da política à lógica das celebridades digitais ao poder do algoritmo, sabe? Entendi. A estética da fama sobre a função pública. Exato. A crítica é que se perdeu a chance ali, na CPI, de investigar a fundo a publicidade que pode ser enganosa, a possível manipulação por trás dessas plataformas. O marketing pessoal, a imagem, acabou vencendo o interesse público. Foi isso que aconteceu, na visão dessas fontes. E a própria influenciadora, como ela se posicionou, segundo o que foi relatado? Olha, os relatos apontam para uma postura de autopromoção, basicamente. Ela negou que os ganhos dela viessem das perdas dos seguidores, que é uma questão ética central, né? Sim, crucial. Mas ela admitiu usar contas que as próprias plataformas forneciam para ela poder criar conteúdo. Isso já levanta uma sobrancelha, né? Sobre a autenticidade do que ela mostrava. Com certeza. E as justificativas dela, tipo, tudo é aprendizado, ou que ela tá onde tá porque Deus quis. Isso foi visto por alguns analistas como uma forma de banalizar a responsabilidade moral que ela tem, né? Faz sentido. E isso se conecta com uma crítica mais ampla que a gente já vê sendo feita há um tempo, sobre como alguns influenciadores operam, né? A monetização da confiança. Sem dúvida, é exatamente isso.
O IDEC, por exemplo, o Instituto de Defesa do Consumidor, já classificou a regulação da publicidade dessas bets como insuficiente e a postura dos influenciadores nesse sentido como preocupante. Porque, no fundo, a crítica é essa. Eles estariam monetizando diretamente a confiança, o afeto que constroem com o público. E essa admissão de usar contas especiais, mesmo que não tenha sido provado na CPI que houve manipulação de chance, né? Isso não foi provado. Certo. Mas alimenta a suspeita sobre a transparência. Será que o seguidor vê é a chance real de ganhar? Fica a dúvida. É um contraste interessante que as fontes fazem com o caso do Felca, outro influenciador. Ah, sim, eu vi sobre isso. Que disse ter recusado milhões dessas empresas de apostas, justamente por questões éticas. Mostra que existe outra postura possível, né? Pois é. Então, pra gente ampliar um pouco, o que mais esse episódio todo revela? Além do caso da CPI em si, que outras questões ficaram meio de lado? Sim, as fontes argumentam que esse foco todo no espetáculo da Virgínia, na CPI, acabou tirando a atenção de outros debates tão ou mais importantes nesse universo digital. Como, por exemplo? Por exemplo, a questão super delicada da exposição de crianças nas redes, né? Muitas vezes para fins comerciais. É um debate ético gigante. E também a diferença de tratamento que se percebe. Como assim? Enquanto temas como, o uso medicinal da cannabis enfrentam uma resistência enorme, um debate super rigoroso no Congresso, a regulamentação das apostas parece que está andando mais rápido para um modelo de taxação. Ah, entendi. Uma abordagem mais para arrecadar do que para restringir ou proteger, talvez? Exatamente. É essa a crítica que alguns fazem. Parece que o foco é mais no imposto do que em pensar nos riscos sociais de forma mais profunda. E isso volta para aquela questão inicial, né? A relação das nossas instituições com esse poder digital. A crítica é bem forte aí. É profunda. A pergunta que fica no ar, segundo essas análises, é: será que a nossa representação política está ficando dependente demais da validação digital? Sabe? Importa mais parecer simpático, viralizar, ter engajamento, do que a substância do trabalho? É uma pergunta incômoda. Muito. E o episódio da CPI, para essas fontes, foi um símbolo disso. O Senado tinha ali a chance de dizer: opa, peraí, o marketing não pode tudo. O interesse público vem primeiro. Mas, né? A análise é que a escolha foi pela selfie, pela performance que agrada nas redes sociais. Vamos fazer agora nosso último intervalo. Voltamos em instantes para a parte final da nossa conversa de hoje. Estamos de volta. E agora, nesta última parte aqui da nossa análise, a gente vai encarar uma questão bem central, né? Como é que as redes sociais, que há um dia pareciam prometer tanto para a democracia, hoje parecem, na verdade, minar a esfera pública? É uma pergunta fundamental mesmo. Recebemos aqui uns materiais que levantam umas preocupações, assim, bem sérias sobre como essas plataformas podem estar, de certa forma, sufocando o dissenso saudável, né? E até distorcendo a própria ideia de liberdade de expressão. Pois é. A discussão que a gente vê aponta muito que o debate racional, aquele mais calmo, pé no chão, muitas vezes perde espaço para a busca louca por viralização, para desinformação e para essa tal lógica do cancelamento. Exatamente. Para a gente organizar essa conversa, vamos nos apoiar bastante, então, nas análises do jurista Rafael Maffei. Ele tem um argumento que, olha, dá o que pensar. Ele diz que a promessa inicial lá atrás de democratização das redes foi meio que sequestrada, sabe? Pela lógica de negócio mesmo, das plataformas. É isso. A lógica comercial, né? Isso. Os algoritmos que são feitos para maximizar o engajamento de qualquer jeito acabam dando mais valor, mais visibilidade para o conteúdo que choca, que indigna, que polariza. Sim, e o resultado é que aquele espaço que a gente idealiza para troca de argumentos com calma, ponderada, corre um risco enorme de virar uma arena. Uma arena. Uma arena, dominada por afetos muito exaltados, sabe? Reações emocionais intensas, julgamentos muito rápidos. A própria forma como a atenção vira dinheiro e a velocidade que a rede exige para reagir, isso
transforma completamente a dinâmica do debate. A esfera pública fica tensa. Imagino que isso tenha tudo a ver com o aumento da desinformação, né? Totalmente conectado. Várias análises, inclusive algumas que vocês mencionaram, mostram como as fake news, os bots, impulsionados por essa mesmíssima lógica de buscar engajamento rápido, como isso corrói a formação de uma opinião mais informada, abala a confiança nas instituições. Faz sentido. E aí entra um ponto bem interessante que o Máfia levanta, que é a reação das próprias plataformas quando se tenta alguma regulação. Ah, sim. A gente vê isso direto no debate sobre o PL 2630 aqui no Brasil, né? Aquele projeto para tentar botar algumas regras, combater desinformação. Sim, o PL das fake news, como ficou conhecido. Exato. E as empresas muitas vezes se defendem usando o quê? O argumento da liberdade de expressão. Elas se colocam como as novas praças públicas digitais. Só que essa defesa, segundo o Máfia argumenta, muitas vezes ignora o que é preciso para um debate público ser saudável de verdade, livre mesmo. E o que seria preciso? Bom, ele até recorre a um filósofo clássico, o John Stuart Mill, para lembrar que a liberdade de expressão, para florescer de verdade, precisa de um ambiente onde o erro seja tolerável, onde discordar seja construtivo. Só que nas redes, hoje, o custo de um deslize, de uma opinião que não pega bem, pode ser altíssimo, né? Linchamento virtual, o famoso cancelamento. A cultura do cancelamento. Quer dizer, então, que essa tendência de condenar rápido, de buscar exclusão de alguém por uma opinião ou erro, ela não é só um fenômeno social, ela pode ser ativamente empurrada pelos algoritmos que buscam o conflito? É uma possibilidade real, sim. Porque o conflito gera clique, gera reação. E isso acaba, claro, inibindo as pessoas de arriscar ideias diferentes, de testar um argumento que talvez não esteja 100% pronto. E isso é péssimo para o aprendizado coletivo, né? Com certeza. Você fica com medo de falar. Exatamente. Inibe essa disposição de errar e aprender, que o Mill via como essencial, e sufoca qualquer chance de retratação, de reparação. Fora outro ponto delicado que as fontes trazem. Qual? A erosão daquela fronteira entre o que é público e o que é privado. Essa exposição constante, essa sensação de que está todo mundo vigiando, todo mundo, isso fragiliza a nossa autonomia, sabe? Queria um paradoxo, né? É um paradoxo, a gente observa mais a vida dos outros, mas talvez se sinta mais vulnerável. É uma dinâmica que, teóricos como Habermas já discutiam sobre a esfera pública, mas que no digital fica, muito mais intensa. E tem mais uma confusão aí no meio, né? Que às vezes é explorada politicamente. Tem sim. A diferença entre os regimes de liberdade de expressão, quer dizer, a responsabilidade de uma figura pública, de um político, não pode ser a mesma de um cidadão comum dando uma opinião num post, certo? Certo. São pesos diferentes. Exato. E muitas vezes a gente vê acusações de censura, quando na verdade o que está em jogo são limites necessários. Limites a discursos que podem atacar a própria base da democracia, como o discurso de ódio, ataque às instituições. Então, o resultado de toda essa dinâmica, pelo que as análises indicam, é um ambiente digital que acaba sendo percebido mais pelo medo, pela indignação constante, do que pela deliberação racional, pela busca de entendimento. Bem diferente daquele otimismo lá do começo da internet, né? Muito diferente. E a questão fundamental que o Maffei parece colocar é essa: a gente precisa distinguir o potencial democrático que a internet como ferramenta tem, da forma como esse potencial pode ser distorcido, pervertido pelas redes sociais enquanto modelo de negócio. Um modelo focado em engajamento a qualquer custo e extração de dados. Entendi. Uma coisa é a ferramenta, outra é o modelo de negócio que usa a ferramenta. Exato. Talvez reconhecer essa diferença crucial seja o primeiríssimo passo para a gente começar a repensar como construir um ambiente online que seja mais saudável para a democracia. Fica aí, então, a reflexão para todo mundo que acompanha a gente. Como é que nós podemos, cada um, e juntos, cultivar espaços digitais que incentivem mais a troca genuína de ideias, a tolerância ao erro como parte do processo de aprender, que fortaleçam a cidadania ativa em vez de só ficar alimentando essa máquina de cliques e reações viscerais. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Foi ótimo mergulhar nessas fontes e pensar junto. E lembrem-se, o podcast está no ar de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço grande e até a próxima!